E Raquel, aqui é o Sebastião, aluno da disciplina de visualização de dados. Trouxe a apresentação do trabalho final de visualização de dados. No caso, o meu trabalho fala da rotina das rodovias mineiras. Esse trabalho foi motivado principalmente porque atualmente eu passo grande parte do final de semana todos os finais de semana eu pego essa estrada, venho na sexta e volto no domingo. E foi um dos grandes motivadores para eu fazer esse trabalho de visualização em cima da rodovia, né? O que me respaldou para esse trabalho, qual foi a outra motivação também, né? Uma coisa interessante que eu acho que pode ser utilizado para todas as rodovias aqui de Minas Gerais é o Twitter da Polícia Rodoviária. O Twitter da Polícia Rodoviária Mineira aqui de Minas, ela atualiza com bastante frequência o Twitter, colocando informações sobre tudo que acontece nas rodovias mineiras, né? Os Twitter normalmente são atualizados de hora em hora e possuem um certo padrão. Normalmente eles colocam, o que eu pude perceber no desenrolar do trabalho, é que eles colocam muitas informações referente a qual rodovia, onde acontece o problema e qual a posição da rodovia onde o problema ocorre. E fazem referências a algum tipo de situação, por exemplo, pista totalmente liberada, continua interdição, acidente, colisão frontal, colisão traseira, esses tipos de coisa, né? Então, primeiro passo que eu tive que dar para fazer esse trabalho foi preparar um programa para fazer essa coleta de dados para mim, né? Eu fiz um programa simples em Visual.net, que é esse programa que eu vou te mostrar agora. A finalidade dele é muito básica. A ideia é simplesmente fazer a extração do Twitter, dos Twitters, né, que a Polícia Rodoviária lança. Esse aqui está até desatualizado. Então basicamente ele faz a extração. Eu tenho aqui 4.613 registros extraídos do Twitter e posteriormente ele vai lá e grava numa base de dados. Basicamente o que esse programa faz é isso. Na realidade ele grava nessa tabela aqui, que é o ID, a data de criação e qual foi o Twitter. Qual foi o Twitter que ele conseguiu ler. Depois desses dados, né, qual foi o primeiro passo desse trabalho? O primeiro passo desse trabalho, como você vai ver aqui na apresentação, foi eu fazer um tratamento desses dados. O que eu tive que preparar para fazer o tratamento desses dados? Eu preparei uma planilha Excel, que é essa aqui que eu estou apresentando, onde o primeiro passo foi organizar os twitters, colocar a data, na realidade a hora correta, porque a data eu já tinha, que é a data de criação. Eu precisava padronizar a data, a hora, colocar no formato certinho. Porque alguns tweets que a gente pode visualizar, eles não vêm com a data certinha. Deixa eu ver se eu consigo apresentar alguns. Por exemplo, tá vendo? Não são cinco caracteres. Olha só, esse tem 2, esse tem 4, esse tem 5. Então o que eu fiz? Eu padronizei e coloquei todos com 6. Para eu conseguir trabalhar com essa informação depois. Na sequência, eu fiz uma verificação se tratava de um acidente ou não, ou aquele tweet, e marquei ele como verdadeiro ou falso. Caso aquele tweet fizesse referência a um acidente, eu marquei como verdadeiro, e caso não, eu marquei como falso. Qual que é a ideia disso? Lá na frente eu filtrar realmente só os tweets que fazem referência a acidente. O próximo passo foi tentar identificar qual que era a rodovia, que é essa coluna, e qual que foi a posição daquela rodovia em que o acidente ocorreu. Próximo, depois disso tudo feito, identificar o status, como que aquilo interferiu no tráfego,
né, se houve interdição da pista, né, se houve alguma lentidão ou se o trânsito ficou normal. E na sequência, qual foi o tipo de acidente que ocorreu. Bom, para que isso pudesse ser feito com maior agilidade, eu desenvolvi algumas macros. São macros simples. São duas macros praticamente que eu ia ajustando à medida que eu fosse utilizando. Essas macros basicamente elas procuram por alguma referência dentro do texto do tweet e fazem substituição e fazem atualização da outra coluna com a informação que eu quiser, que eu padronizar. É um algoritmo bem simples para mineração de dados, nada sofisticado. É basicamente localização de alguns termos comuns, por exemplo, colisão, lentidão, paralisação, interdição e atualização dessas colunas. Em alguns casos foi realmente muito válido, em outros casos eu tive que fazer manual. Bom, de posse da planilha totalmente atualizada e tratada, eu coloquei esses dados dentro de uma planilha de um banco de dados simples, que é um banco de dados Access, simplesmente para fazer a geração de algumas consultas e eu ter condições de gerar os arquivos de visualização. Basicamente, são essas consultas onde eu consigo visualizar quais os tipos de acidente por rodovia, onde eu consigo visualizar quais os tipos de eventos ocorreram naquela rodovia, e as outras consultas que fazem composição para geração de dados. Nada sofisticado, coisas bem simples, extraídas da própria planilha Excel, colocadas no banco só para facilitar o manuseio das informações. Bom, um resumo geral de como que foi feito, que conclusão que eu cheguei a partir dos dados tratados. Como dito, os dados foram classificados em acidente, que são esse volume de informação aqui, e o que não é acidente, esse volume de informação aqui. O que não é acidente são as outras ocorrências que acontecem nas rodovias. Por exemplo, algum comunicado, manifestação, algumas obras, operação policial, problema mecânico. Esse sem ocorrência, na realidade, são os registros. É o período em que a rodovia ficou livre, sem nenhum tipo de anormalidade. Tráfego intenso é quando ocorre alguma lentidão, algo diferente na rodovia que faz com que o tráfego fique bem intenso, fique ocupado. E embaixo é o transporte de carga. Nada disso aqui é caracterizado como acidente. Esses eventos são caracterizados mais como, eu caracterizei como outras ocorrências, né, que não sejam acidentes. Aqui embaixo são realmente acidentes que eu consegui mapear dentro da análise dos dados. Ok? Bom, uma característica interessante que eu observei na atualização dos tweets: grande volume concentrado na BR-040 e BR-381, ok? Num período de 4/12 a 2/5. É um período, como o tratamento dos dados foi muito trabalhoso, eu peguei um período relativamente pequeno, consegui tratar 3.618 registros. Realmente é muito trabalhoso, porque muita coisa é manual, a gente tem que sair pesquisando, tem que sair lendo tweet por tweet. E baseado nesses dados que eu coletei, o que eu pude verificar? Desculpa. O que eu pude verificar? O tempo médio entre o lançamento dos tweets, desses 3.618 tweets, foi em média de 1 hora. Ou seja, a atualização é bastante frequente. É o tempo médio entre eles. Eu fiz a partir dessa conta básica aqui, ó. Eu peguei a coluna de criação dele, do anterior, menos o atual, e fiz a média aqui embaixo. Consegui chegar nesse número, 59 minutos. Realmente são muitos. 59 minutos aqui embaixo. Bom, nesse volume de 3.618, o que eu tive exatamente essa quantidade de registros por rodovia.
né, com destaque para a 040 e a BR-381, que são realmente atualizadas. Esse geral são os registros que não tiveram referências às rodovias. Normalmente se referem aos registros sem ocorrência, ou seja, a Polícia Rodoviária não tem nenhuma normalidade em nenhuma das rodovias que a Polícia Rodoviária monitora. Outro ponto, total de registros analisados por tipo de ocorrência. Esses são os tipos de ocorrência, aqui dentro está tudo, tanto que é acidente quanto que não é, e a quantidade de registros que foi identificado por cada um dos agrupamentos, né? Então quer dizer, não tem nenhum sem classificar, todos estão classificados. Bom, aqui a gente já começa com uma curiosidade, né, o que a gente pode visualizar. Fiz até uma conta, um gráfico aqui no Excel, acabou que eu não coloquei na apresentação, mas é uma curiosidade. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui não tem a conta, vamos voltar para a apresentação. 73% dos tweets fazem referência, né, a situação que a estrada se encontra numa condição normal de tráfego. 15% dos tweets falavam que ela estava lenta e 12% dos tweets falavam que ela estava interditada. Isso aqui é um retrato da rodovia em linhas gerais do status do tráfego. Então, quer dizer, nós temos 73% do tempo da nossa estrada, nesse período avaliado, ele ficou disponível para o usuário. Os outros 27%, a estrada esteve com algum problema, ou é lentidão ou interditada, né? Não tenho referência para avaliar se essa quantidade é aceitável ou não, mas de fato a gente vai mostrar adiante que as nossas rodovias elas são bem problemáticas. Aqui eu mostro, né? Esse aqui já é o site, a apresentação que eu fiz. Visualmente ele ficou bem simples, mas está disponível na web. Vou mandar o link no seu e-mail. Aqui está um breve resumo do que foi feito, do trabalho, print screen da tela, do programa que foi utilizado para fazer extrair os dados do tweet. Aqui é um print screen da tabela, do planilha Excel que eu utilizei. E logo abaixo, quais foram os passo a passo para fazer a padronização dos dados para eu conseguir gerar as visualizações. Bom, Raquel, basicamente é isso, foi o tratamento dos dados, e agora nós vamos para as visualizações. Nesse trabalho eu vou responder 6 perguntas relacionadas às rodovias, 5 em linhas gerais e uma específica da BR-381. Vamos lá. Na primeira visualização, ela fala da BR-381. E por que eu peguei a BR-381? Eu poderia pegar todas as BRs, mas porém eu escolhi uma que tinha um maior volume de dados. Poderia ser essa ou a 040, que eu acho que seria um gráfico bacana. Deu trabalho, porque eu tive. Esse aqui é outra tabela que é gerada dentro do banco de dados, que eu tive que mapear cada segmento, aonde começa, aonde termina cada segmento dentro da BR-381. Consegui extrair muita coisa dessa informação dentro do site do DENIT. Coloquei o link aqui, se quiser acessar para dar uma olhada. Bom, basicamente eu gerei um gráfico bacana para a gente fazer um staked bar, né, no formato de Pareto, para a gente conseguir visualizar algumas coisas da BR-381. Uma informação interessante, porém que não surpreende, são os pontos onde ocorreram o maior volume de acidentes da BR-381. Foi nas cidades cujo anel rodoviário corta, né? Que é Betim, Contagem e o próprio anel rodoviário. Quer dizer, o volume de acidentes nesses locais é muito grande. E o outro ponto da BR-381 também, como já é sabido, são nas proximidades ali de Santa Luzia, Caeté e Nova União, que são trechos com muitas curvas sinuosas, muitas curvas perigosas, João Molevade também. Então, esse Staked Bar, ele deixou muito claro
na minha opinião, o que a gente já sabe, que realmente é fato dentro dessa BR-381, que é uma BR muito perigosa, com um alto índice de tombamento de veículos. Esse tombamento de veículos ele se refere tanto a caminhões como normal, veículos de passeio, queda de carga, tem muita queda de carga, incidente da natureza também, muito pouco, mas tem. E os outros, colisão lateral, colisão frontal e atropelamento também tem bastante, né? Forte, o carro-chefe aqui que a gente vê, tem também colisão múltipla, são vários veículos envolvidos, e a colisão frontal também que tem destaque. Acho que é uma visualização bacana, que permite a gente fazer essa comparação, ter essa visão dessa distribuição de acidentes dentro de cada trecho, dentro da rodovia da BR-381, aonde eles acontecem. Eu acho que é uma visão muito importante, dá uma visão bacana para o motorista dos pontos mais perigosos do BR. Próxima visualização é uma visualização que responde a pergunta: quais as datas com maior volume de registros de tráfego lento? Também uma outra visualização. Nesse gráfico eu coloquei duas opções. Você pode visualizar tanto o gráfico de linhas quanto o gráfico de barras. Ficou uma visualização bacana. Eu acho que dá para visualizar todos os dois modos. Aí fica a critério de quem está visualizando. Agora, uma curiosidade, algo muito bacana, né, que eu pude perceber nesse gráfico, né, além do período que o pessoal viaja, que é o período da véspera de Natal, que é onde teve o pico, né, a gente percebeu que o pessoal gosta mais de viajar no Carnaval do que no Natal, pelo menos nesse período que apareceu aqui, é que muita gente deixa para viajar no sábado. Interessante, ao invés de viajar nas vésperas do feriado. Isso talvez seja uma estratégia que muita gente aparentemente pensa que é uma boa estratégia, só que tem muita gente usando. E acaba que o tráfego fica mais lento nesses dias. Coincidentemente, é o dia 22 e o dia 9 de fevereiro. Dia 22, véspera de Natal, e dia 9, véspera de Carnaval. É uma visualização bacana, também comprova o que a gente já sabe dessas rodovias, que a gente mostra aqui que na véspera de feriado o pessoal viaja muito mesmo. Uma coisa legal, que não vale a pena deixar para viajar no sábado. É melhor viajar o quanto antes, onde realmente o trânsito aqui tá mais tranquilo. Eu acho que dá para a gente chegar a essa conclusão a partir dessa visualização. Próxima visualização é um gráfico que procura responder a pergunta: quais os tipos de acidentes mais frequentes e onde acontece? Ele tenta fazer um agrupamento, é um pacote de círculos, né, um Circle Pack Circle, e tenta mostrar aqui onde acontecem e onde estão concentrados o maior volume de acidente, né? A gente vê aqui que o tombamento ele é o destaque, ele acontece mesmo, ele é o que acontece com maior frequência, e inevitavelmente na 040, na 381. Na sequência vem colisão frontal, também com destaque na BR-381 e na 040. E os demais, colisão múltipla e colisão traseira, está aqui empatado. Esse gráfico ele é um gráfico bem didático, dá para a gente ter a noção de volume, dá para a gente ter essa noção de tamanho, de acidentes, de registros gerados, mas não é um gráfico que mostra quantidade, ele dá uma impressão de volume, né? Dá pra gente ter noção, mas não dá pra ter precisão. É um gráfico mais de referência mesmo. Eu achei interessante, coloquei aqui pra gente fazer uma visualização com ele. Próximo gráfico, já falei desse. Próximo gráfico quais os horários acontece a maior parte dos acidentes. Esse gráfico também eu acho um gráfico muito bacana, que mostra também que vem para quebrar alguns mitos de que viajar à noite é o horário mais perigoso, é o horário onde acontece o maior volume de acidentes. Então, realmente, com a análise dos tweets aqui, dá pra gente chegar a essa conclusão. Os piores horários para se viajar são os horários, as piores horas para se viajar são as horas dentro do horário comercial.
Um fato interessante que todo mundo para almoçar e o volume de acidente cai, quer dizer, a moçada tá parada aí para almoçar no próximo aí ao período de 1 hora e depois volta a oscilar de novo o volume de acidentes. A partir das 21 horas começa a cair novamente e assim continua caindo durante a madrugada e aos poucos ele vai subindo. A partir das 6 da manhã, das 7 horas, o horário que o pessoal começa a voltar nas estradas, para as estradas. Um gráfico muito interessante, eu acho que retrata muito o que realmente acontece na BR-381. Casos que eu tenho acompanhado, às vezes que eu pego essa estrada para voltar, assim, rumo ao interior, vejo uma fila muito grande de veículos na chegada de Belo Horizonte, provocando muita lentidão, tráfego muito grande de veículos, né, por volta desse horário de 6 horas, 7 horas da noite. Uma visão muito interessante que também conseguiu comprovar o que realmente acontece na 381. Muito importante essa visualização, achei muito interessante. Apesar de ser simples, um gráfico de barra, mas conseguiu apresentar o que realmente interessa. As duas últimas visualizações eu utilizei os mesmos recursos, são visualizações baseadas, né, naquela visualização tipo gráfico tipo donut ou rosquinhas, né, que tenta apresentar, né, responder a pergunta: qual a proporção dos tipos de acidentes nas rodovias? É mais uma visualização, é uma proporção visual também, não chega a ter valores. Aqui do lado eu coloquei uma barra para mostrar a quantidade e a quantidade de registros relacionados. E aqui realmente a proporção em que os acidentes ocorreram. Nesse filtro, se eu quiser, eu posso trocar, posso brincar aqui, escolher qual que é a rodovia. As outras rodovias têm um volume muito baixo, que eu consegui um volume muito pequeno de tweets para avaliar. Então, não fica uma visualização muito interessante. Porém, dá pra gente brincar um pouco, dá pra gente ver o que acontece aqui em cada uma das rodovias com os tweets que a gente tem. Pelo que eu pude perceber, eles atualizam muito, é uma atualização muito bacana da 381 e da 040, onde a gente vê aqui realmente o volume de tombamentos, de acidentes que ocorreram com colisão frontal, com colisão múltipla, com colisão lateral, atropelamento. Realmente salta aos olhos a quantidade de tombamento e colisão lateral e colisão frontal dessa BR. Também com colisão múltiplas, né? Vários veículos envolvidos, colisão traseira, escape de pista, muito carro que derrapa, que sai da pista, que cai em algum buraco, alguma coisa assim. Incêndio também, nós tivemos algumas ocorrências. Então realmente dá pra gente ter uma visão de fato o que acontece, qual que é o volume, tipos de acidentes mais frequentes nessa rodovia, né? Nas rodovias, né? Porque no caso a gente tem um filtro, a gente consegue escolher e a gente comparar. Realmente tombamento tá aí, o 381 e 040 realmente tem uma semelhança muito grande. O último gráfico, a última visualização é uma visualização que fala quais são as outras ocorrências, né? Quais são as outras ocorrências que influenciam o tráfego nas rodovias e suas proporções. Por que desse gráfico? Eu acho interessante porque não é só os acidentes que provocam alteração na rotina das rodovias. Tem algumas atividades que a polícia executa que influenciam diretamente nas rodovias. Por exemplo, o transporte de carga pesada influencia muito. São veículos que às vezes estão trafegando dentro das rodovias com muita carga, e isso atrapalha o trânsito. O tráfego intenso, né, o período em que a rodovia fica prejudicada, a grande parte dos registros referem-se ao tráfego intenso. Problema mecânico são veículos, né, caminhões, carros de passeio com problema mecânico que atrapalha o trânsito da rodovia. Operação policial, a 381 tem muita operação policial, blitz, muita verificação que o pessoal faz nas rodovias. Obras também vêm aqui atrapalhando do tráfego, mesmo que numa proporção pequena, mas a obra também atrapalha. E as manifestações propriamente dito, que nós temos aí vários registros de manifestações aí na 381. Então, eu achei muito bacana essa visualização também, mostra um pouquinho da rotina. A gente pode visualizar pelas outras BRs também, como que funciona lá na 040.
A gente vê que a gente tem muito problema mecânico na 040. A gente tem muito registro também de operação policial, aliás, pouco registro de operação policial e muitas obras nessas rodovias atrapalhando o trânsito aí. Bom, Raquel, basicamente esse foi o trabalho, no meu trabalho final. Espero que você tenha gostado. Vou dispor te mandar por e-mail o link para você poder experimentar as visualizações geradas, poder criticar, ver como que ficou. Deu muito trabalho, né, o processo de apuração dos dados, o processo de tratamento dos dados. Não houve tempo suficiente para eu dedicar, né, a estética do site propriamente dito, né. Foi um desafio bacana, eu aprendi a mexer com D3, aprendi muita coisa legal, achei extremamente interessante a ferramenta, acho que tem muito recurso, muita coisa para explorar ainda. E fica aí o trabalho final para a sua avaliação. Espero que você tenha gostado e que a gente possa se encontrar aí nos próximos semestres na faculdade para fazer um trabalho bacana no mestrado. Grande abraço, Raquel, e até mais.